Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade às nossas atividades de matemática, né? Tem como conteúdo ângulos e seus elementos, né? Para começar, espero que todos estejam bem, para a gente fazer uma boa aula, né? Para começar, a gente vai ver o que é um ângulo, certo? A sua definição, ok? O que é ângulo e quais seus elementos? Definição de forma de ângulo. Um ângulo é um conjunto de pontos formado por duas semirretas, lados do ângulo que possuem o mesmo ponto de partida. Vértices do ângulo. Para compreender o que é o ponto de partida de uma semirreta, a gente vê aqui que o que é um ângulo é um conjunto de pontos, né? Formado por duas semirretas, lados do ângulo. Eu trouxe um exemplo aqui de ângulo, certo? O primeiro exemplo que é ângulo reto, certo? O ângulo agudo, que é o de 36 graus, obtuso, que é 135, e o raso, que é 180, certo? Então, a gente pode observar aqui. O ângulo reto, ele vai medir 90 graus, que é a primeira imagem de cima, certo? Então, a gente vê que é um encontro de uma semirreta, que ela sobe, né, e volta na horizontal e na vertical, certo? Já o ângulo agudo, a gente vê que estão todos na vertical, né, inclinado, que o grau vai ser de 36, né? O ângulo raso, 180 graus, deixa eu ver que é uma reta, duas semirretas com sentido duplo, né, tanto para a esquerda como para a direita. Então, o ângulo dele é 180 graus, pois está no meio, mesmo no ponto, no meio da reta, ok? E o obtuso a gente vê que já é mais inclinado um pouco, né? Que é uma na vertical e outra quase na horizontal. E o grau é de 135, ok? Quais são os tipos de ângulos? Além de nulo, ângulo de 0 grau, um ângulo pode ser agudo, reto, obtuso, raso, côncavo ou inteiro. Ângulo agudo, quando sua medida é um número maior que 0 e menor que 90. Então, gente, como a imagem anterior, né, já expliquei para vocês sobre os ângulos raso, agudo e reto e obtuso, certo? A gente já viu a imagem anterior, né? Quais são os ângulos retos? O ângulo reto tem medida de 90 graus. O ângulo obtuso tem medida maior que 90 graus. O ângulo agudo tem medida menor que 90 graus. Então, a gente vê que lá na imagem, vou voltar aqui a imagem para vocês verem, certo? Ver que o reto, ele é maior que o agudo, certo? Por quê? Porque o reto, ele mede 90 graus e o agudo apenas 36 graus, ok? Quais são as medidas de um ângulo? As medidas de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão de medida de um ângulo é o grau, cujo símbolo é esse sinalzinho aqui, gente, em cima, né? Tomando um ângulo raso ou de meia volta, é dividido em 180 partes iguais. Determinamos 180 ângulos de mesma medida. Certo, gente? Então, essas são as medidas de um ângulo, né? Que ele é dada pela a medida de sua abertura, né? E a unidade padrão de medida de um ângulo é o grau, como a gente já pode observar, né? Toma o ângulo raso ou de meia volta é dividido
em 180 partes iguais, que determinando 180 ângulos de mesma medida, ok? Quanto vale um ângulo interno? Caso queira calcular o valor de cada ângulo interno, basta dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados em um polígono, certo? Então, aqui a gente vê que para calcular o valor de um ângulo, basta dividir a soma dos ângulos pelo número de lados de um polígono, ok? Quais são as medidas do ângulo interno? Em qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos mede 180 graus. Os triângulos possuem uma propriedade particular muito interessante relativa à soma de seus ângulos internos. Essa propriedade garante que, em qualquer triângulo, a soma das medidas dos três ângulos internos é igual a 180. Então, a gente vê que a medida dos três ângulos internos de um triângulo é 180, as três. Então, cada ângulo vai valer quanto? 60 graus. Então, se estão somando as três, é igual a 180 graus, né? Como saber se o ângulo é congruente? Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruentes, esses dois triângulos são congruentes. Então, a gente vê aqui, ó, quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto, ele é congruente, certo? O que é um ângulo interno? Em um polígono, um ângulo interno é aquele formado por dois lados consecutivos, ou seja, o vértice de um ângulo interno coincide com o vértice do polígono. Então, gente, ó, o que é um ângulo interno? É quando ele é formado por dois lados consecutivos, ou seja, o vértice de um ângulo interno, ele coincide com o vértice do polígono, ok? Então, gente, trouxe aqui a imagem mais uma vez, né, para explicar mais uma vez sobre os ângulos reto. A gente vê que ele é um ângulo reto, pois está dividindo a reta entre a reta que sobe para horizontal e a reta para vertical, certo? Lembrando que o ângulo reto sempre será maior que o agudo, né? E o raso sempre será maior que o obtuso, ok? Classificação dos ângulos. Ângulo agudo, 90 graus. Ângulo reto, igual a 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90 graus. Ângulo raso será sempre 180 graus. Então, gente, o ângulo agudo ele será menor que 90, certo? Como a gente viu aqui na imagem anterior, ó, ele sempre será menor que 90. E o ângulo reto será sempre igual a 90 graus. O ângulo obtuso será maior que 90. E o ângulo raso igual a 180. Certo? Tipo de ângulos. Um ângulo agudo mede menos de 90 graus. Certo? Elementos de um ângulo. Todo ângulo apresenta um vértice e dois lados. Que ó, a gente vê que nessa imagem, primeira imagem aqui, ó, ela tem os dois lados e um vértice, né? Dependendo de onde olhamos, vemos dois ângulos diferentes formados pela mesma semi-reta, um convexo e um côncavo. Nessa outra segunda imagem, gente, certo? Na bolinha aqui circulada é o grau, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, me pergunta, eu irei tirar as dúvidas de vocês, certo?
porque eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Peço desculpas se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, né? Então, tenham um bom dia e uma boa aula.